Bom, mas nós vamos agora trazer para você exatamente uma decisão que foi tomada pelo juiz de direito da comarca de Alto Taquari, doutor Pedro Flori, com respeito, né, a um processo que foi enviado, portanto, ao fórum, que na oportunidade foi o seguinte: entenda bem o caso. Este é um documento que nós temos aqui. A autoridade policial comunica flagrante de Andréia Silva Vaz Rodrigues, ocorrida no dia 1º de junho de 2017, pela prática em tese do crime previsto no artigo 347, parágrafo único do Código Penal. Consta do auto da prisão em flagrante que o senhor prefeito municipal acionou a polícia militar, pois teria afastado um servidor municipal, por nome de Robson, por suspeita de fraudes processuais. Afirma os policiais que chegaram à prefeitura e realizaram a interdição do escritório onde o servidor Robson trabalhava para preservar os dados ali contidos. Os milicianos narram ainda que depararam com a flagrada dentro do escritório do senhor Robson. Alegam que a assessora jurídica da prefeitura determinou que a Andréia se retirasse do escritório somente com material que lhe pertencesse. Aduzem aos policiais que Robson solicitou que fosse retirado seu HD, contudo, tal solicitação foi negada pela assessora jurídica do município. Argumentam que o prefeito municipal vislumbrou a flagrada sair da prefeitura com o HD no bolso da calça, em tese, pertence a Robson. O auto de prisão em flagrante traz em seu bojo a informação de que o nobre promotor de justiça em exercício nesta comarca estava no local dos fatos e foi informado que a flagrada teria saído do local com o possível HD de Robson. Consta ainda que foram realizadas diligências para localizar a pessoa de Andréia, sendo encontrada na casa do senhor Robson, na posse de um HD externo que disse ser pertencente a ela. Com base no acima exposto, o promotor de justiça deu voz de prisão à flagrada, bem como determinou o recolhimento do seu celular pessoal, do referido HD e de um notebook da marca Acer. A autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 4.685. O valor foi devidamente pago e a presa foi liberada. Diante do exposto deste processo enviado ao juiz, ele diz o seguinte: eis o relatório. Juiz, decido. O flagrante não deve ser homologado, pois ilegal. A autoridade policial efetuou a prisão em flagrante de Andréia Silva Vaz Rodrigues por ter incorrido no crime de fraude processual na sua forma qualificada. Compulsando atentamente os autos, não é possível visualizar situação de flagrância ou mesmo de crime por parte da flagrada. A princípio, impede consignar que não há materialidade deletiva enquanto o suposto HD pertencente à pessoa de Robson não continha qualquer informação em seu bojo. Os indícios de autoria também não autorizam o decreto prisional, porquanto em nenhum momento restou minimamente demonstrado que a flagrada retirou o HD de Robson do local dos fatos, sendo tal versão corroborada apenas pelo senhor prefeito, que disse em seu depoimento que o depoente afirmou que viu quando Andréia saiu, ele notou um volume no bolso do lado direito da calça dela, na parte de trás, mas na hora não imaginou o que ela estava fazendo. Pois bem, com base nesse depoimento, policiais diligenciaram e efetuaram a prisão da indigitada, bem como a apreensão de bens pertencentes a ela, sem qualquer autorização judicial. Essa peculiar prisão em flagrante ainda traz mais situações que causam perplexidade, não havendo decisão judicial e pertencendo o HD à flagrada, ou mesmo ao Robson, manifestamente ilegal qualquer conduta que impeça o livre uso dos bens de propriedade de pessoas, máxime quando não há qualquer investigação criminal em curso. Vivemos sobre a égide de uma Constituição garantista que assegura a qualquer pessoa um rol de direitos e garantias
entre elas a de não ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente no artigo 5 LX1 da Constituição Federal. Com o fim de combater a criminalidade, os agentes públicos não podem se olvidar de existência de direitos e garantias previstos na Constituição Federal, sendo que a restrição à liberdade de alguém é uma das graves violações do Estado de Direito. Além da ilegalidade da prisão, também é ilegal a apreensão dos bens pertencentes à flagrada, pois foram apreendidos sem qualquer decisão judicial que amparasse a pretensão e não tinham qualquer ligação com os eventos ocorridos na Prefeitura Municipal. Ademais, a consulta ao conteúdo do HD apreendido novamente sem decisão judicial configura manifesta afronta ao direito da intimidade assegurada pela Constituição. Infelizmente, os fatos narrados são graves e não devem acontecer dentro de um Estado democrático de direito. A inusitada empreitada que culminou com a prisão em flagrante da indigitada não encontra amparo na nossa legislação e não pode ser tolerada pelo Poder Judiciário. Conclusão. Assim, verifico que a prisão foi efetuada ilegalmente e em desacordo com as normas processuais, maculando a peça-razão, porque deixo de homologar o auto de prisão em flagrante. Determino a imediata devolução dos valores pagos a título de fiança. Determino a devolução dos bens apreendidos sem autorização judicial. Intime-se a flagrada desta decisão, bem como para fornecer dados bancários para a devolução do montante pago a título de fiança. Ciência ao Ministério Público e também à Defensoria Pública. Isso foi datado de ontem, Alto Taquari, 6 de junho de 2017, Dr. Pedro Flori Diniz Nogueira, meritíssimo juiz de direito da comarca de Alto Taquari.